Ô, professora, Fala comigo. é, uma vez eu tava na academia quando eu malhava, tem muito tempo isso. O cara tava carregando um peso no supino, era aqueles cara fortão, sabe? Sei, Ele tarumbado. rompeu a fibra do músculo superior, da parte superior do músculo, ele rompeu a fibra lá no carregando peso. Na hora aconteceu isso, essa hemorragia capilar interna. Nossa, você imagina, você assistiu isso aí? Eu tava do lado dele. Nossa, que horror. Tipo assim, na hora deu só meio que uma. Sabe o peito geralmente dessas pessoas que tomam anabolizante é inchadão, né? Ah, Na hora tem deu isso tipo um também. É. afundado assim do lado. Nossa, que horror. Nossa, Deformou mesmo o peito dele. não, que horror. Ah, é. Isabela, Oi. acaba de falar que você está falando que do Henri aí, que foi muito Passou na acontecendo aí. televisão? Não, que você estava falando que o Zoom caiu. Ah, tá. Beleza. Vocês me falam, gente, porque eu esqueço. O Zoom interrompe, a gente perde o raciocínio todo. É ruim, né? É, aqui todo mundo já sabia, né, gente? Por isso que a investigação ficou de cima, né? Todo o nível que o menino morreu da perícia médica não tem onde o menino ter caído até do teto e metido a cara no chão do próprio corpo. Ele ia ter lesões, uma fratura? Sim, mas não o nível que ele teve, jamais. Jamais, aquilo é da vontade de rir, debochar na hora que o povo começou a falar aquilo a primeira vez. Não prendeu aqueles dois lá, entendeu? De cara. Tinha que ter prendido para investigar, mas infelizmente precisa ter provas, né? Escorrer um pouco mais com a perícia para poder prender logo, né? E foi mais que, né, certo. Mas aquele menino, de maneira nenhuma, em lugar nenhum que fosse jogado, se colasse aquele menino no teto e soltasse ele com o próprio peso, ele poderia morrer? Sim, né? Mas ter o nível de lesões que ele teve, ele não ia ter. Não tem como acontecer o nível de lesões que ele teve, né? Em qualquer tipo de queira. Primeiro que ele não ia cair do teto, que não tinha onde pendurar e nem pregar. Não tinha um lustre, não tinha nada. Então, não foi do teto, que é o pior lugar que ele podia ter caído de uma altura maior. Tinha a poltrona, né? Que tem a medida, de acordo com a medida e o peso. Existe, gente, um monte de estudo que esse povo estuda, né? Igual psicólogo forense, ele é específico para estudar comportamento, a mente, né, com questões né? Cada um estuda aquela parte, né? O médico estuda aquilo. Então, existe um monte de coisa científica que vai comprovar e vai botar o povo na cadeia, que foi o que aconteceu. Mediram lá, né? Vocês viram no Fantástico? Ó, mediram a altura da poltrona, simularam todas as hipóteses de queda e como ele poderia ter caído, cabeça ter batido, né? Podia ter morrido, sim. Podia ter uma lesão, sim. Podia ter fraturado alguma coisa, sim. Mas não para romper um fígado de uma criança, de qualquer outra pessoa, tanto, é porque vocês não vivem assim em hospital, assim, a maioria sempre quando tem vítima contundente, né, de grande impacto, de grande coisa, o primeiro órgão que dança é o baço, mas nós sobrevivemos sem ele. O que tem que ser feito rápido, imediato, é o diagnóstico que esse órgão explodiu dentro da barriga do paciente, porque ele pode morrer pelas complicações. Mas você consegue viver sem o baço? Sim. Tem uma série de medidas que você vai ter que tomar o resto da vida, mas você consegue viver normalmente sem ele. Agora, o fígado, não, ele não rompe, ele não arranca do jeito que arrancou ali do menino. Fora as outras coisas, né, gente? Os 25 pontos que a perícia marcou daquele menino, né? Então, aquilo foi surreal. Não sei nem o que aquele homem fez para fazer aquilo. Eu tenho vontade até de saber o que você fez para fazer aquilo ali. Tipo, você marretou o menino com o quê? Né? Então, hemorragia interna também pode ter, mas não é de capilar, viu, gente? Capilar são vasinhos, lembra sempre da escoriação, né? Lembra sempre da martelada no dedo, que vai causar esse hematoma igual está nesse paciente aí. Existe hemorragia interna no abdômen, por exemplo? Existe. Mas por que que está com hemorragia interna? Porque rompeu algo sério, né? Um aneurisma, ótimo.
um aneurisma na cabeça. Isabela, Oi, Laura. essas situações assim que acontecem com criança é tão triste. E não é a primeira vez. Já teve vários outros casos de jogar criança no prédio, de fazer. Já. E o que mais me deixa triste é que a pessoa que fez, às vezes o pai ou a mãe, tenta de tantas formas contornar essa situação, igual aconteceu, que é tentando coagir pessoas de dentro da polícia, é tentando esconder prova, é tentando... E tudo às vezes por causa de dinheiro, tudo às vezes... Porque não tem lógica, ô Isabela, se bater numa criança, não tem Sei lógica. não, minha filha, como é que aquele homem fez aquilo? Para mim, assim, E a é mãe achar surreal. que tá tudo normal, não tem lógica para mim. Eu ia Ela falar já- isso agora. A mãe devia estar morta, né? Porque como é que ela deixou o cara fazer tudo isso com o menino? Você tá Mas doido? você viu o juiz falando, Rafael, ontem? O crime dela, a culpa dela é a mesma. Ela encostando a mão ou não. Foi provado que ela sabia e ela é responsável por reger pela integridade daquela criança. Nada pode acontecer aquele menino que é de menor, que a culpa é dela, é ela quem responde. Então, se ela pôs a mão ou não, mas sabia que acontecia, é o mesmo tipo de tempo na justiça que ela vai ganhar de cadeia. Ah, mas eu não encostei a mão, não interessa. É muito pior. O juiz falou. Ah, Essa Ainda mulher por não ela pode ser nem ser mãe, chamada de mãe, ela não pode, não. Ela não tem Não nem pode, esse direito de ser chamada É, de mãe. ainda legalmente, por ela ser mãe, é 2 vezes pior. é 2 vezes pior. E ela sabia de tudo na conversa com a babá, e a babá também é outra, né, gente? Não vou nem falar, não, porque eu já estou revoltada com isso desde o primeiro dia. O povo daqui na minha casa me xinga. Fala não, pelo amor de Deus. Isabela, Oi. mas a babá ficou com medo. Eu sinto ali que ela tem muita pena do menino, É, mas que gracinha, né? ela ficou com muito medo e às vezes a gente se cala, a gente erra por se calar, sabe? Então hoje ela deve pensar assim, meu Deus, por que eu não falei? Uhum. Ela deve estar bem sofrida. É, Ela verdade. não é conivente, ela foi obrigada a ser conivente por medo, eu entendo isso. Mas não sei se ela vai livrar a barra dela ali, não, porque na hora do depoimento, Eu também não sei, mentiu. não. Ela mentiu. Ela mentiu. Talvez ela pensou assim, eu vou perder meu emprego, não sei o quê, mas eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague você deitar com sua cabeça no travesseiro e ficar em paz. Mas não foi nem pelo. Você viu o que ela falou? Ela digitando com a mãe dele? Falou assim: eu tenho medo do Jairinho fazer alguma coisa com o menino e é eu que cuido Com ela, dele, né? né? E vocês acharem que é eu que estou fazendo. Ela fala lá. Por isso que eu estou te avisando, que o menino está trancado lá dentro com ele, porque depois você vai falar que fui eu. Ô, gente, e pensa em colocar a culpa nessa babá aí, se essa mulher não tivesse fora, porque ela não estava na casa, se ela não tivesse fora, eles iam botar a culpa todinha nela. E ela não ia conseguir se defender, não. Ela ia presa, ia E a ficar presa, lá. assim, ó. Mas a babá é tão culpada quanto os dois também, Também tá? acho. Porque Ela ela não viu o tempo todo. ela deveria avisar a polícia, o conselho tutelar, qualquer coisa, Uhum, né? uhum. E ela estava calada, então ela é responsável também. Não sei como é que vai ser julgado isso aí, não. Talvez do jeito que as Eu coisas, vejo talvez que- livre, né? Não, a justiça no Brasil é uma brincadeira. Eles vão cumprir um terço da pena e sair por bom comportamento, você vai ver. Aquela mulher loura, né? Cherry, aquela que a mulher, a faxineira saiu para passear com o cachorrinho, o menininho dela morreu. Ela recebeu indenização, gente. Não deu nada, a mulher tá solta. A mulher tá solta, não deu nada, ela deu indenização para ela. Não pode. Não é porque não chegou, não. Peraí, Ô, gente. professor, mas a Só um justiça minutinho, no deixa eu só um pouquinho Brasil é tá uma brincadeira. falando. Ô, Rafael, eu tive que silenciar todo mundo que tinha gente aí conversando. Só tira o seu áudio aí, por favor. Tiro sim, não tem problema não, professor. Essas coisas Não, mas não, acontecem. mas não foi silenciar você, não, foi porque eu tinha outras conversas e eu silenciei todo mundo para você poder falar. Tá certo. Mas a justiça no Brasil é uma brincadeira, tipo assim, você vê em diversos casos que a gente vê, fica indignado, você vê aquela Suzana Richthofen, o Foi. Bruno, Uhum. daqui a pouco vai ser os Nardoni, foi essa mulher aí que foi passear com o cachorro, agora vai ser esses dois aí, você vai ver, vai cumprir a pena e vai sair ainda por bom comportamento e ainda vai dar risada de tudo que aconteceu. Vai. Vai. Depois ganha um filme. Igual foi os Nardoni ganhou um filme? Não A tô sabendo, não. Richthofen. Ah, É, ganhou? depois Ah, ganhou um tô filme. sabendo, não.
Ó. Dois filmes, na verdade. Um que conta o ponto de vista dela e um que Até conta o a ponto de Carla vista que do estava no Big namorado. Brother que fez. Gente, não tô sabendo disso, não. Ó. Mas não, agora, no caso da Isis Helena, a mãe foi morta na cadeia. A mãe da Isis Helena, né? Que ela matou a própria filha. Ah, sei, lembro. Então, mas eu acho assim, acaba que isso daí, igual, por exemplo, ela, por que que ela foi morta lá, né? Porque, tipo assim, ela não tem nome, ela não tem condição financeira, entendeu? Igual esses pessoal aí, tudo rico, tem. Não teve cela separada, igual, tipo assim, esse, eu não sei se ele é deputado? Alguma coisa assim, não é? Alguma coisa na justiça? Provavelmente ele deve ter um tratamento diferente dentro da cadeia, Não, com né? certeza ele tem, assim como outros casos mais famosos aí também, que são pessoas que de poder aquisitivo alto, também teve, entendeu? Por que que no caso da Isis Helena ela não teve? Porque ela é uma pessoa de classe, né? De classe baixa, então ela ficou no meio das outras detentas. Infelizmente, né? Deixa eu terminar minha hemorragia aqui, gente. País nosso é uma vergonha, né? Ai, me lembra, não? Ai, o povo daqui na minha casa. Esses dias eu estava entrando no Google, aí apareceu lá nas notícias. Goleiro Bruno é contratado por não sei que time e é Nem ovacionado. me lembra Falei, disso. olha, Nem que me lembra. palhaçada. Nem me lembra disso. Nós temos que aprender a perdoar, né, gente? Não. Na verdade, parece que com o tempo eles esquecem das coisas que aconteceu aqui no Brasil. Esquece, exatamente. Como é que pode, né, gente? O trem feio, foi aquele do Bruno, Cruz Ave Maria. Nossa Senhora. Como é que pode? Por isso que eu tenho interesse em estudar a mente, tá vendo? Como é que chega um trem... O documentário que eu vi, eu não aguento, né? O cara matou 3 pessoas, mas vocês vão lembrar, mas não vou esticar agora não, porque eu tô preocupada com a matéria. O cara fazia coxinha, vendia para a cidade toda com a carne das 3 vítimas que ele matou. Sim, eu lembro. Coxinha. Você tem um vídeo todo mostrando que fazia coxinha. Eu fiquei assim o domingo inteiro, falei assim, não sei para que eu fiz isso. Né? Tem um caso de um casal que fazia empada também e vendia, e o povo falava que era uma das melhores empadas. É a mesma coisa, é o mesmo casal. É o Eu acho que casal. esse pessoal assiste muito filme, né? Igual o Hannibal. Exatamente. Mas dele não foi constatado que foi filme, não. Foi constatado, foi daquele menino que entrou no cinema tirando. Ele era estudante de medicina e 2 dias antes ele viu aquele filme. Foi comprovado que ele viu. Como é que chama? Esqueci. Um famoso aí que mata todo mundo. Esqueci. O menino estava quase formando na Santa Casa, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Menino novinho e matou aquele tanto de gente no cinema, que ele entrou tirando assim. Não. Eu sei. Pois é. Gente, vamos lá, porque hoje não é psicologia, não. Eu fico preocupada com a aula de rotinas. Então, manifestações clínicas, né? Então, o que são manifestações clínicas? Novamente, o que o paciente vai manifestar, né? O que o corpo dele vai manifestar diante desses acidentes, né, hemorrágicos. Então, independente de ser uma hemorragia arterial, ou venosa, ou capilar, o paciente varia, né, com a quantidade de sangue perdido, exatamente. Então, quanto sangue esse paciente perdeu, né? Se ele perdeu no sangramento capilar, que são essas pequenas gotículas, ele não vai chegar nunca a um choque hipovolêmico, né, por perda de sangue excessiva, nunca. Alguém aí descompensa alguma coisa porque ralou o joelho no chão? Nunca, né? Nem vai acontecer isso, porque a perda de sangue ali como é que fala? É insignificante, né? E existe... o que é perfusão? Que está aí na apostila de vocês, ó. Perfusão maior que 2 segundos. É isso aqui, ó. Você vai pegar o seu dedo, vai apertar e o sangue vai voltar. O meu ficou vermelhinho, ó. Apertei, vou soltar, ó. Pronto. Perfusão maior que 2 segundos serve para eu avaliar qualquer paciente meu, principalmente vítima de hemorragia. Então, se eu aperto o dedo e custa voltar, demora mais que 2 segundos, tem paciente que nem volta, né, gente? Diabético é um deles. O dedão do pé, né? O dedão, se você aperta assim e solta, ele demora um tempão para poder voltar, né? Porque é um paciente que já tem a vascularização comprometida, né? Então, o que é vascularização? O sangue não chega lá mais ao dedão do pé. Mas por uma série de outros problemas. Então, o meu, eu apertei fortão, soltei, demorou nem 2 segundos direito para poder voltar
o sangue aqui, né? Então, se o paciente, eu aperto e ele demora mais do que 2 segundos para voltar, isso que se chama perfusão capilar, tá? Toda enfermagem, todo médico faz isso. Então, se eu tenho a perfusão capilar maior que 2 segundos, o que é maior? Eu vou contar mais do que 2 segundos para poder o dedo corar novamente. Então, é onde que o meu paciente já está com o pulso fraco, comprometido, pele fria, né? Por que o paciente vai ter pele fria? O que leva calor, gente, para o nosso corpo? Você põe aqui e leva calor. O sangue, né? O sangue que leva esse calor, leva nutriente, leva água, leva tudo para todo o nosso corpo. Se eu tenho a pele fria, significa que eu perdi muito sangue e estou deixando de manter o paciente com a temperatura ideal. Úmida e pegajosa, você pega assim e fica meio úmido, porque ele fica transpirando, perdendo um pouco de água pelos poros. Pupilas dilatadas, a gente já viu. Reação à luz, eu pego a lanterninha e vou avaliar se ele vai ter alguma reação ou se não vai ter. Queda da pressão arterial, né? Porque ele vai estar perdendo sangue, então ele vai ter queda nessa pressão, vai estar devagarzinho a pressão, né, bem lenta a pressão dentro dos vasos ali, passando sangue. Então, ou seja, para eu sentir o pulso no meu paciente, eu vou sentir um pulso fraco, lá longe. Eu vou sentir, mas vou sentir ele bem fraco, não vou sentir essa pulsação igual normalmente a gente vai aferir e sente, né? Mas pela perda de sangue. Outra coisa, gente, eu não vou ter queda da pressão por uma hemorragia capilar, não, né? Eu não vou ter uma hipotermia, né? Queda brusca da temperatura por uma hemorragia capilar, não. Que mais? Ansiedade, né? O paciente vai ficar ansioso porque está vendo aquele sangue todo, fica, né, impactado pela profundidade que foi aquilo, né? Ou às vezes uma facada, alguma outra coisa assim. Porque para eu ter a ruptura do vaso, gente, tem que ser um alto impacto para esguichar aquele sangue assim. Então, geralmente, é um paciente que já está susceptível, né? Já passou por um impacto grande do problema. A faca, o tiro, alguma outra coisa assim. Inquietude, né? E sede intensa. Um paciente que fica tenso, né? Está apavorado se vai morrer, o que vai acontecer, aquilo ali. E a sede é na hora. Porque ele vai ter perda de sangue, e automaticamente o paciente vai ter aquela descompensação hidroeletrolítica, que é onde eu estou esguichando sangue, estou perdendo água junto com o sangue. Então, o meu organismo sente essa descompensação na hora. Por isso que nós chamamos que o paciente entra em choque, né? Em choque hipovolêmico, que além da perda sanguínea, vai junto à água. Náuseas e vômitos, tem paciente... Outra coisa, todas essas manifestações aqui, gente, significa que eu vou ter todas elas? Não. É igual efeito colateral do medicamento que vem na bula. Pode acontecer isso, 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 isso. Pode ser que eu vou ter 3 dessas aqui e não vou ter mais. O paciente vai ter praticamente quase todas. Então, cada um é diferente, né? Eu sou diferente de cada um de vocês são diferentes. Então, teoricamente, né, fisiologicamente, todos esses sintomas são possíveis diante de uma hemorragia. Mas vai depender do impacto desse acidente e de cada uma da pessoa. Nossa, Ô, Isabel, eu tive uma hemorragia interna sem sinal nenhum. Aí. Nenhum. Uhum. Eu trabalhei normal, aí comecei a sentir mais tarde uma dor no abdômen, mas como se fosse uma cólica menstrual. Aí quando eu fui fazer a ultrassom, aí eu fui para o hospital. Quando eu cheguei lá, fui fazer a ultrassom, estava tendo os vasos, estava rompendo, porque apareceu que eu não tinha um cisto no ovário direito que rompeu. E a minha cavidade do abdômen já estava toda tomada de sangue. De lá do ultrassom, já fui para o bloco cirúrgico. Nossa! E não teve sinal nenhum. A não ser a cólica, né? Que te apresentou. Deu uma cólica. Isso, mas uma cólica, tipo, super natural. Mas aí, quando eu dormi, acordei, eu já não ficava em pé. Ereta mais. Entendi. Tipo, eu não consegui esticar o abdômen mais. Mas você vê como que os pacientes são diferentes, né? Outro poderia rolar no chão de dor, como se fosse uma cólica renal, né? Não, porque tem pessoas que têm... Eu achei que eu estava tendo apêndice. Achei que o apêndice ia supurado. Eu achei, sei lá. Porque era do lado, sabe?
fala que é o apêndice, só que não, minha filha, foi uma hemorragia. Nossa. Aí depois de 14 dias eu tive uma ânsia de vômito e os vasos começaram a romper de novo, aí teve que fazer a cesárea de novo. Não, coitada. É muito estranho. E foi Estranho, assim, né? E eu tive essa perda de consciência. Tipo, eu estava aqui, mas não sabia onde que eu estava, eu não lembro, tipo, algumas coisas. Porque dizem que agora perde estranho, muito sangue. podia ter resolvido tudo na primeira cesárea, né? Mas sabe o que aconteceu? Não sei, sabe? Porque não drenaram. E eu saí da primeira cirurgia, como foi muito na urgência, eu saí com o meu lado direito todo não mexendo. Aí eu falei com a doutora, doutora Renata, doutora Renata, a minha perna direita não mexe, eu não sou mole para a dor, mas não está mexendo. Aí ela falou assim, vai voltar, pode esperar. Eu fui para casa, tipo, para me levantar tinha que me dar a mão, para me sentar da tinha que me dar a anestesia, você mão. sabe, né, Natália? Aí dizem que pegou, tipo, nervos. Isso é reflexo da anestesia, isso não tem nada a ver com a cirurgia. Ela que não quis te contar, mas isso é clássico da Aí, minha filha, aí quando eu vomitei, meu abdômen começou a ficar todo roxo, tipo, 2 horas depois do vomito. Oh, misericórdia. Começou a ficar roxo, aquele roxão mesmo na barriga. Sangramento, Aí eu voltei para o hospital. Quando eu cheguei lá, fui direto para o bloco de novo. Aí, quando eu voltei da segunda cirurgia, já voltei com dreno, já voltei a mexer nas pernas, tudo certinho. É muito esquisito, viu? É muito estranho. Mas graças a Deus, né? passou. Seríssimo. Nossa Senhora. Muito sério. Quase que fui dessa para melhor. Os credos, não era não. Ele só falava que eu ia morrer com a minha família. Porque a hemorragia foi muito, estava espalhando, aí comecei a respirar e comecei a sentir, tipo, falta de ar, como se eu estivesse sentindo falta de ar. É porque você estava evoluindo para um choque hemorrágico, né? De tanto perda de sangue. Aí descompensa todinha. Isabela, engraçado que, tipo, nem no nariz, nem na vagina, nada, em lugar nenhum saia sangue. Entendi. Mó estranho. Essa interna é assim. Eu conheço uma pessoa da família que teve um acidente automobilístico que teve a implosão do baço. Está viva até hoje, eles têm quase 20 anos. Ninguém descobria que estava com hemorragia. A sorte de um primo que é médico ginecologista falou, se vocês não abrir a barriga dele para ver o que está acontecendo, que os dados vitais dele só vai abaixando e vai morrer. Quando abriu, que descobriu, na época foi no Felício Roxo, que descobriu que estava com o baço, tinha rompido, minha filha. Aí teve que abrir, tirar o baço, aí que ele teve uma melhora, assim, com 24 horas, sabe? Está vivo até hoje, mas tem de morrer na mão dos médicos, os médicos não veem. E eu operei lá no centro, Isabela, e hoje esse povo fica assim comigo, Renata, não morreu porque estava morrendo de medo da sua família entrar na justiça aqui. Eu falei, ô, gente, eu não morri porque não era na hora. Dó, ainda virou chacota ainda. Agora, não pode falar chacota, agora é meme, né? Meme, virou meme. A modernidade agora é meme. Oi, Jesus. Então, deixa eu só fechar um. Então, vamos lá. Então, eu posso ter, né? Igual a Natália deu o depoimento dela aí, né? Que ela sentiu menos coisas relacionadas ao que está aqui, mas sintomas, né? Graves também. Respiração pode ficar rápida e profunda, mas porque eu estou com falta de ar. Eu começo, né? Com o intuito, né? De querer colocar... Na verdade, é desespero também, né? Um pouco psicológico. A respiração pode ser superficial também, curta, mas porque o paciente já está um pouco sem energia, obviamente é um paciente que tem tudo para ter falta de consciência, né? Porque vai ter falta de oxigenação, que ela não está respirando direito, não tem circulação, o pulso está fraco. Evoluir para uma parada cardiorrespiratória, porque ela não está tendo essa oxigenação dessa forma. Vai evoluir para choque, né? Por causa da perda hipovolêmica. Sudorese, né, que é essa transpiração abundante, né, vai colar a roupa às vezes no corpo do paciente, vai ficar pálida porque não está tendo, o pulso está fraco, se está fraco não está passando sangue, se não está passando sangue, não tem calor. Oxigenação pouca também.
Isso. A mucosa descorada, né? Boca, assim, né? Vai ficar mais pálida. Aqui, quando a gente faz assim o paciente, a gente vê que não está vermelhinho. São os lugares onde a gente olha para saber se está com essa falta de oxigenação ou não. Abdômen em forma de tábua. Isso é difícil ver, tá? É onde que o abdômen, você vai fazer o toque, assim, no abdômen do paciente e fica rígido e duro, sabe? O médico não consegue apalpar. Não é compressível, por isso que está falando, não consegue apalpar, fazer o exame. Tontura ou inconsciência. Tudo por causa da perda de sangue excessiva, né? Quais são os primeiros socorros que eu vou atuar, né, aí diante do meu paciente? Então, eu vou ter proteção individual, EPI, equipamento de proteção individual, porque eu vou entrar em contato com o sangue do paciente e posso levar a contaminação para ele, mas posso adquirir também. Então, quando eu estou calçando as luvas, por exemplo, significa que não é que eu estou com medo só do paciente, não, viu, gente? Porque eu também posso transmitir para ele. Compressão direta, o que é compressão direta? Aonde está saindo, né, o sangue, independente se é arterial ou venoso, eu vou fazer uma compressão no local direto. Aqui está o corte, vou lá e vou comprimir. Comprimir, gente, não encostar não, porque não adianta, tá? É comprimir, compressão mesmo. Elevação da área traumatizada, né? Não elevar o segmento ferido, isso pode produzir... Então, se eu ficar com ele para baixo, é a gravidade, né, gente? O coração está bombeando aqui e o sangue desce. Então, se eu faço assim, eu deixo de escorrer menos sangue. É a força da gravidade, né? Se eu estou escorrendo aqui e eu coloco a mão para cima, pode continuar saindo um pouco de sangue ainda, sim, mas não na quantidade e velocidade que se eu fizer assim. Eu estou ajudando o sangue a descer, né? Igual eu falei, a lei da gravidade, né? Então, eu faço assim também para auxiliar essa pessoa, esse socorrista. Então, vamos lá. Além de eu comprimir, eu vou elevar o braço do membro do meu paciente. Por exemplo, gente, se for aqui, o corte, tá? Para evitar que saia, né? E eu consigo estancar o mais rápido possível e meu paciente não evolua para um choque hipovolêmico, por exemplo. Aplicar pressão digital, né? Sobre a artéria, aonde que for, aonde que estiver sangrando. Se a gente soltar, não adianta nada. Tem que ficar comprimindo. Bobear, a gente vai comprimir até chegar dentro do hospital, viu? O local. Porque, por exemplo, se for um arterial aqui na carótida, é muito grave, né? Se eu soltar, ele tem um sangramento, né, intenso ali e pode evoluir para complicações. Aplicar gelo, né? Então, sempre que eu tenho... o que eu aplico gelo, gente? Alguém sabe? Por que eu vou aplicar gelo em um sangramento? Para estancar? Isso, mas qual é a ação fisiológica do gelo? Para diminuir a coagulação? Para diminuir o quê? A coagulação. Ai, não sei falar. O sangue não coagula. Não. Isso. Por que vocês arrancam o dente e o dentista fala para vocês tomar picolé? Isso. Se eu tomar quente, vai sangrar. Sopa, né? Não pode. E se eu chupar picolé, sorvete, tudo, vai me ajudar. Ô, professora, porque devido à baixa temperatura, a sensibilidade diminui, eu acho. Não. Porque quando eu tomo algo quente relacionado à hemorragia, viu, gente? Então, a gente tem que saber tudo o que é ideal, tá? Tem momentos, né, de outros acidentes, outras coisas, que eu vou precisar colocar uma bolsa quente. Mas tem outras coisas que o quente vai piorar a sua vida toda. Então, tudo que é quente, eu dilato o vaso sanguíneo, qualquer vaso que for. Ele é quente, ele dilata a parede do vaso. Tudo que é gelado causa vasoconstrição. Eu diminuo a parede do vaso. O vaso encolhe. Então, eu colocando gelo ali naquela ferida, o vaso que está sangrando vai reduzir o calibre dele. Reduzindo o calibre dele, não passa tanto sangue lá dentro, porque eu reduzi o calibre dele. Quando eu coloco algo quente, eu dilato o vaso. Então, se eu dilato o vaso, passa mais sangue ainda.
Então, mesmo sua boca não estando sangrando depois que você arranca um siso, por exemplo, se você tomar uma sopa ou fazer bochecho com água quente, vai estourar aqueles pontos tudo e não para de sangrar nem um minuto. Quando você faz o uso contínuo de algo gelado, o resto do dia, quando você chega em casa depois do dentista, não sangra. Porque causa vasoconstrição. A parede do vaso reduz e não tem volume de sangue para passar aqui. De tanto que você socou gelo, 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 gelo. Quando você toma o quente, ou faz uso de algo quente, o trem vira que a torneira. Então, é bom eu pegar a pedrinha de gelo, né? Obviamente, enrolada em algo para não queimar a pele e colocar? Sim, eu vou manter os vasos capilares todos em vasoconstrição. E qualquer tipo de coisa que passar aqui não vai parar de sangrar, não vai inchar, não vai dar edema. Então, por isso que eu uso o gelo. Então, eu usei o dente só para vocês lembrarem como é que funciona. Então, existe o quente, causa o vaso dilata, vasodilatação, e o gelado ocasiona vasorrestrição. Gente, não tem lugar nenhum, matéria nenhuma, que vocês vão aprender isso não, tá? A única frasezinha que tem aí escrito, aplica gelo. Então, não se esqueçam, isso é importante para vocês em qualquer segmento que vocês forem dar de agora para frente, tá? Vasodilatação e vasoconstrição, tá? Onde que reduz o vaso, por isso que não sangra. Então, qualquer tipo de sangramento que eu levar a mão, usar gelo, né? Isso vai favorecer a redução do fluxo sanguíneo ali do meu paciente, tá? Manter o acidentado agasalhado, né, com cobertor, ou então aquele cobertor aluminizado, que é tipo aquele papel alumínio que tem nas ambulâncias, mas ele é como se fosse um cobertor térmico, tá? Para eu preservar a temperatura do meu paciente, porque ele está perdendo um volume grande de sangue. Quem controla, né, faz essa correlação da temperatura dentro do meu organismo é o meu sangue, é o sangue. Porque quando o paciente morre e fica geladinho, e fica branco, cianótico, branquinho, né? Até verde, porque não tem mais sangue correndo ali, né, gente? Não dar líquido, né? Quando o paciente estiver inconsciente, nós já vimos isso várias vezes, né? Manter a vítima deitada, né? Com a cabeça voltada para o lado, isso vai depender se eu tiver qual tipo de hemorragia. Por que eu vou colocar a cabeça do lado se meu paciente está sangrando lá no pé? Não tem correlação nenhuma. Então, eu vou lateralizar a cabeça mediante o tipo de hemorragia que ele está. Outra coisa, é um paciente que tem a possibilidade de ter uma lesão na coluna vertebral. Posso lateralizar ele de lado? Não, tá? Porque aí eu posso piorar a medula, né? Fisgar a medula, ter uma lesão pior ali do paciente. Afrouxar a roupa, né? Se estiver apertada, que vai ajudar o paciente nessa relação do oxigênio. Não vou correr com vocês, eu não gosto de dar nenhuma matéria minha correndo e nem turma nenhuma. Vou colocar aí que eu vou terminar depois, que eu preciso fazer a chamada de vocês, tá? Então, vou retornar aqui em retirar a boca da vítima, se tiver prótese dentária. Amanda Gomes. Está presente aí, professora. Eu preciso que ela digite pelo menos, tá? Todas as minhas chamadas, ou você fala ou você digita, por favor. Porque como ninguém aparece, né? Só a Claudiane. Daniel Henrique. Presente. Daniel digitou. Felipe Silvino. É o mínimo que eu posso cobrar. O mínimo que eu posso cobrar como professor, né, gente? Aí pelo menos digitar para mim. Luciana de Paula. Ana Carolina. Presente. Presente. Bruna Gouveia. Presente. Presente. Sebert. Sebert. Presente. Presente. Édipo. Presente. Presente. Mariana. Vanusa. Edson. Presente. Presente. Laura Maria. Presente. Vanusa, presente. É porque meu microfone estava abrindo. Natiele. Presente. Presente. Camila Cristina. Presente. Daniela Alves. Presente.
Presente. O Eberton. Presente, professor. Daniela Alves. O Eberton. Presente. Leandro José. Cássia da Silva. Presente. Bárbara Leão. Presente. Gianluca. Presente. Presente. Davi Santos. Presente. Rafael. Presente, professora. Larissa das Dores. Márcia Regina. Presente. Presente. Camila Luciana. Ô, Isabela, a Camila, ela foi para uma consulta médica, ela estava só com o áudio ligado. Aí ela pediu para que te avisasse que se caso ela não respondesse é porque tinha entrado para consulta. Ah, entendi. Obrigado. Karen Stephanie. Presente. Presente. Larissa Kathleen. Larissa Kathleen. Luiz Fernando. Presente. Presente. Luiz Fernando. Caio. Caio. Presente. Presente. Claudiane. Presente. Que eu estou vendo. Priscila. Presente, professor. Presente. Natália. Presente. Presente. Rayane. Presente. Presente. Matheus. Presente, vi aí no chat. Emerson. Emerson. Respondeu no chat. Presente Ah, no vi. chat. Cristiano. Ramon. Presente. Presente. Ana Carolina. Ana Carolina Moreira. Gustavo. Presente. Presente. Beleza. 12/4. Pessoal, 10/1. Vocês têm uma semana aí maravilhosa, viu? Cheia de coisas boas, bons estudos, tá? Se cuidem. Foi um prazer iniciar a minha semana Professora. com vocês. Pois não. O Mel Gibson está respondendo aí que ele está presente, e a Amanda também, parece que tinha tido um problema lá na internet dela. O Mel Gibson, eu vou te pedir perdão de novo, tá? A culpa foi minha. Eu que não chamei o seu de novo. É porque se é o primeiro, eu deixo para falar por último e depois eu esqueço de falar. Me perdoa. Já coloquei aqui, tá? Vou colocar aqui agora. Então, gente, me perdoe. Oi. Você, tudo bom? Tudo jóia. E você? Jóia, graças a Deus. Será que você pode voltar só em um slide aí, só para eu poder tirar uma dúvida rapidinho? Voltar um slide? Aquele que o paciente está com tudo roxo assim nas costas. Ah, sabe? tá. Sei. Aqui. Isso aí, no caso, por que é uma capilar interna? Não seria uma hemorragia interna, não? Aí eu tenho que avaliar o paciente, né? Eu coloquei esse hematoma grande só para poder ilustrar para vocês o que são capilares quando eles machucam por dentro, quando extravasam o sangue internamente. Mas eu posso ter um paciente que está tendo um sangramento interno e te mostrando que está tendo através de um hematoma? Pode. Mas por isso que eu falei, eu tenho que avaliar o paciente. Ah, tá, entendi. Entendeu? Quando eu coloquei essa imagem, foi justamente para vocês entenderem o que é um hematoma, que sempre é rompimento de capilares, internamente. Mas meu paciente pode estar tendo uma hemorragia interna de um órgão, por exemplo, e manifestar para mim dessa forma? Pode, eu tenho que investigar. Entendi, não, tranquilo. Entendeu? Eu estava nessa dúvida, entendeu? Por causa do tamanho do hematoma. Do tamanho do hematoma. Mas, às vezes, aí, igual eu falei, depende do que aconteceu com esse paciente. Pode ser que ele não tenha nada em nenhum órgão, foi realmente pancada, porque bateu? Pode ser. Ah, entendi. Não, tranquilo. Então, tá Aqui, bom, gente. a Amanda está perguntando se pôs presença para ela, Isabela. Por causa que ela não está conseguindo entrar lá. Pôs sim. Pode falar que eu coloquei, tá? Tá ok, obrigado. De nada. Um abraço, pessoal. Boa aula aí para vocês e boa semana. Bom dia. Até sexta, se Deus quiser. Bom dia. De nada, obrigada a vocês. Sexta-feira a gente se encontra. Até mais.